Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o Egito Antigo e a aula de hoje será sobre a unificação. Bem, há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, a região onde é atualmente o Egito, ela era ocupada por diversas tribos. Essas tribos já haviam passado pelo processo da chamada Revolução Agrária, também conhecido como Neolítico, aonde as populações humanas passaram a domesticar vários tipos de plantas e deixaram de ser apenas caçadores e coletores e passaram a produzir seu próprio alimento. Essas tribos que ficavam no Egito, elas se organizavam em espécies de associações, que eram chamados de nomos. Esses nomos, eles tinham como uma das principais funções desenvolver as tribos, como por exemplo na abertura de canais de irrigação. Esses nomos, eles tinham independência tanto administrativa, como eles poderiam ter um líder que era chamado de nomarca, como também tinham independência religiosa. Cada um desses nomos, eles tinham uma divindade suprema independente umas das outras. Além da divisão desse Egito nesses nomos, havia uma separação no Egito entre o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito, que era uma região mais infértil e que ficava na região sul do Egito, ele tinha como divindade suprema a deusa Nekhbet. Ele tinha como seus símbolos a coroa branca e o lótus e carriço. Diferentemente desse Alto Egito, mais infértil, mais desértico, havia o Baixo Egito, que ficava ao norte. Esse Baixo Egito, ele tinha o privilégio de receber o humus, que era um material que era levado pelas inundações no Nilo e era um material muito fértil, o que ajudava na produção de alimentos nessa região. O Baixo Egito, ele tinha como divindade suprema a deusa Uadjit, e ele tinha também como símbolos a coroa vermelha, o papiro e a abelha. Contudo, essa separação entre o Alto Egito e o Baixo Egito veio até um fim há aproximadamente 3.100 anos. Foi nesse período que, segundo a tradição egípcia, que é também corroborada pelo historiador Maleton, historiador egípcio, Menes, ele conseguiu unificar o Egito partindo do sul para o norte. Essa tese de que ele partindo do sul para o norte, ela é uma tese mais recente, pois no início do século XX havia uma tese de que a unificação ela havia ocorrido partindo do norte para o sul. Um egiptólogo chamado Kurtset, ele defendia essa tese de que essa conquista partiu do norte, pois como essa região ela tinha um contato maior com o Extremo Oriente, acreditava que ela tinha um desenvolvimento cultural superior à região sul. E por isso ela veio a fazer essa conquista partindo do norte para o sul. Só que essa tese não está sendo mais tão aceita devido às pesquisas que foram feitas no Egito e a descoberta de vários tipos de materiais como porcelanas e outros objetos que foram desenvolvidos na região sul e passaram a ser transportados para o norte. Ou seja, indicava que a presença do sul foi indo gradualmente para o norte, fazendo uma rota exatamente contrária à que Kurtset defendia. Além de haver essa divergência com relação se a conquista partiu do norte para o sul ou do sul para o norte, há também uma divergência a respeito da pessoa que fez essa unificação, pois existe uma paleta, que é uma espécie de granito, aonde foi esculpido que a pessoa responsável por fazer a unificação do Egito foi Namé. Namé é que foi o responsável por unificar o Egito, mas essa tese ela também veio a encontrar uma certa resistência, já que segundo a tradição, Menes é que ele veio a fazer essa conquista. E há também vários pesquisadores que defendem que Namé e Menes são a mesma pessoa.
a diferença apenas no idioma em que foi descrito a pessoa que fez essa conquista, acreditando que essa diferença ocorreu exatamente entre a tradução das línguas egípcias para o grego, e aí veio a ocorrer essa divergência. Bem, nós temos aqui a aula sobre a unificação do Egito. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode procurar o nosso material, e se você não nos seguir nas nossas redes sociais, vai lá, segue e deixa seu like, beleza?